Olá pessoal, eu me chamo Davi Rebouças e estou aqui hoje introduzindo o trabalho no grupo composto por Alex Frank e Adilson Taylor, né? Estamos aqui apresentando o Seminário dos Grandes Educadores com o tema proposto de Paulo Freire. Nascido em Recife no dia 19 de setembro de 1921, Paulo Freire foi um proeminente educador e filósofo brasileiro, reconhecido como um dos mais influentes pensadores da história da pedagogia mundial. Sua notável contribuição à pedagogia crítica o tornou o patrono da educação brasileira. Paulo Freire destacou-se por sua crítica à educação bancária, onde o conhecimento é passivamente depositado no aluno. Em vez disso, propôs a educação dialógica, baseada no diálogo e na problematização, incentivando uma postura crítica diante das realidades opressivas. Desenvolveu um método de alfabetização de adultos para promover essa consciência crítica durante o aprendizado. Ele acreditava no potencial de todos para serem agentes de mudança, rejeitando a imposição de ideias preconcebidas, preferindo o diálogo com pessoas simples em sua obra Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire foi homenageado com 35 títulos de doutor honoris causa de universidades na Europa e América, além de ter recebido o prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 1986. Em 2012, foi oficializado como patrono da educação brasileira por meio da Lei nº 12.612. Apesar de suas ideias não terem sido amplamente aplicadas no Brasil, algumas experiências pontuais, como a influência freiriana na política educacional de Diadema entre 2004 e 2008, foram notadas. Uma pesquisa realizada em 3 estados brasileiros revelou que o nome de escola mais comum é o de Paulo Freire, indicando seu impacto significativo no cenário educacional do país. O educador e Elza Freire tiveram 5 filhos pernambucanos: Maria Madalena, Maria de Fátima, Maria Cristina, Joaquim e Lutgardes. Uma das filhas dele, a educadora Maria de Fátima Freire, contou que apesar de trabalhar muito e estudar, Paulo Freire era um pai presente. A educação dos filhos era baseada na conversa, no diálogo, nas brincadeiras. Paulo Freire também tinha o costume de colocar as crianças para dormir cantando músicas de Nelson Gonçalves. Fátima destacou que essa forma de educar os filhos era considerada avançada para a época e foi importante na formação humanística dela e dos irmãos. Inicialmente estudante de Direito na Universidade do Recife, desenvolveu um profundo interesse por filosofia e educação ao longo da sua vida. Apesar de sua formação inicial, ele se tornou um dos mais influentes pensadores e pedagogos do século XX, questionando estruturas educacionais tradicionais e buscando usar a educação como meio de libertação para os oprimidos. Sua abordagem revolucionária buscava promover a conscientização e a emancipação das pessoas por meio da educação, evidenciando a ligação íntima entre sua filosofia e suas práticas educacionais. Método freiriano, Sistema Paulo Freire. Além de lecionar língua portuguesa, trabalhou diretamente com comunidades carentes no Brasil, especialmente em Recife e no Nordeste, levando a criar métodos educacionais inovadores após refletir sobre as condições dessas pessoas. O método de alfabetização de adultos de Paulo Freire, chamado de método freiriano, é participativo e contextualizado. Ao contrário do ensino tradicional, envolve os alunos no processo de aprendizagem, usando suas próprias vivências como base para o ensino, em vez de apenas transferir conhecimento. O método de Paulo Freire não apenas ensinava habilidades básicas, mas também estimulava os alunos a pensar criticamente sobre suas vidas e a agir para mudar suas realidades, indo além do simples ensino para capacitar ativamente as pessoas a compreender e transformar o mundo ao seu redor. Paulo Freire teve impacto significativo na educação, capacitando comunidades marginalizadas através de sua metodologia, que é reconhecida como uma referência global para práticas educacionais inovadoras. Eu sou Alex, irei falar sobre pedagogia crítica, falar um pouco sobre as principais obras de Paulo Freire, que é Pedagogia do Oprimido, em 1968. Esta obra é um marco na educação e na pedagogia. Nela, Freire
explora sua visão revolucionária da educação como instrumento de libertação das pessoas oprimidas, Educação como Prática da Liberdade, em 1967. Neste livro, Freire discute suas ideias sobre educação, destacando a importância da liberdade e da consciência crítica no processo educacional. Cartas a Guiné-Bissau, registro de uma experiência em processo, em 1977. Esta obra relata a experiência de Freire na Guiné-Bissau, discutindo questões de educação e libertação em um contexto pós-colonial. Essa obra representa apenas uma parte do legado intelectual de Paulo Freire, que continua a influenciar educadores, ativistas e pensadores em todo o mundo com suas ideias sobre educação crítica, libertadora e transformadora. Pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa. Em 1966, esta obra aborda a autonomia do educador e a importância de uma prática educativa que promova a liberdade e a responsabilidade. Ação cultural para a liberdade. Em 1970, aqui Freire discute a relação entre educação e cultura, enfatizando a importância da conscientização e da ação cultural para a transformação social, exílio e atuação internacional. Em 1964, com o golpe militar no Brasil, Paulo Freire foi perseguido e acabou exilado durante esse período. Ele lecionou e desenvolveu suas ideias em universidades nos Estados Unidos, em outros países como Chile e Suíça. Seu exílio permitiu que suas ideias ganhassem projeção internacional. No exterior, Freire difundiu suas ideias sobre educação libertadoras e crítica, influenciando movimentos sociais e educacionais ao redor do mundo, especialmente na América Latina e em nações em desenvolvimento, se tornaram fundamentais para a transformação social e continua a inspirar educadores e ativistas globalmente. Reconhecimento e homenagem. Ele foi agraciado com um título honorário, incluindo o doutor honoris causa por diversas universidades ao redor do mundo, em virtude de suas contribuições intelectuais e educacionais. Em 1986, foi laureado pela Unesco como o Prêmio de Educação para a Paz e reconhecimento ao seu compromisso com a transformação social e a promoção da educação como ferramenta para a paz e a justiça. Esse reconhecimento destaca a importância e o impacto significativo do trabalho de Freire no campo da educação e da promoção da paz. Paulo Freire vivenciou a pobreza e a fome na infância durante a Depressão de 1929, uma experiência que o levaria a se preocupar com os mais pobres e o ajudaria a construir seu revolucionário método de alfabetização. Suas primeiras experiências foi no Rio Grande do Norte, em 1963, quando ensinou 300 adultos a ler e escrever em 45 dias. Seu projeto educacional estava vinculado ao nacionalismo desenvolvimentista do então presidente à época, João Goulart, que empenhava-se na realização das reformas de base. Aprovou a multiplicação dessas primeiras experiências num plano nacional de alfabetização que previa a formação de educadores em massa e a rápida implantação de 20 mil núcleos, os círculos de cultura pelo país. Em 1964, meses depois de iniciada a implantação do plano, o golpe militar extinguiu esse esforço. Freire foi encarcerado como traidor por 70 dias. Em seguida, passou por um breve exílio na Bolívia e trabalhou no Chile por 5 anos para o movimento de reforma agrária da democracia cristã e para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Em 1967,
durante o exílio chileno, publicou no Brasil seu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade, baseado fundamentalmente na tese Educação e Atualidade Brasileira. O livro foi bem recebido e Freire foi convidado para ser professor visitante da Universidade de Harvard em 1969. No ano anterior, ele havia concluído a redação de seu mais famoso livro, Pedagogia do Oprimido, que foi publicado em várias línguas, como o espanhol, o inglês em 1970 e até o hebraico em 1981. Em razão da rixa política entre a ditadura militar e o socialismo cristão de Paulo Freire, ele não foi publicado no Brasil até 1974, quando o general Geisel assumiu a presidência do país e iniciou o processo de abertura política. Depois de um ano em Cambridge, Massachusetts, Freire mudou-se para Genebra, na Suíça, trabalhando como consultor educacional do Conselho Mundial de Igrejas. Durante esse tempo, atuou como consultor em reforma educacional em ex-colônias portuguesas na África, particularmente na Guiné-Bissau e em Moçambique. Com a anistia em 1979, Freire pôde retornar ao Brasil, mas só o fez em 1980. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo e atuou como supervisor para o programa do partido para a alfabetização de adultos de 1980 até 1986, quando o PT venceu as eleições municipais paulistas de 1988, iniciando-se a gestão de Luísa Erundina, de 1989 a 1993. Freire foi nomeado secretário de Educação da cidade de São Paulo. Exerceu esse cargo de 1989 a 1991. Dentre as marcas de sua passagem pela Secretaria Municipal de Educação está a criação do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, MOVA, um modelo de programa público de apoio às salas comunitárias de educação de jovens e adultos que até hoje é adotado por numerosas prefeituras e outras instâncias de governo. Em 1991 foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire para estender e elaborar as ideias de Freire. O Instituto mantém até hoje os arquivos do educador, além de realizar numerosas atividades relacionadas com o legado do pensador e a atuação em temas da educação brasileira e mundial. Por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para gerações de professores, especialmente na América Latina e na África. O talento como escritor o ajudou a conquistar um amplo público de pedagogos, cientistas sociais, teólogos e militantes políticos, quase sempre ligados a partidos de esquerda. Freire acredita que a educação é um ato político que não pode ser divorciado da pedagogia. Ele definiu este como um princípio principal da pedagogia crítica. Professores e alunos devem estar cientes das políticas que cercam a educação, a forma como os alunos são ensinados e o que lhes é ensinado serve a uma agenda política. Professores, eles próprios, têm noções políticas que trazem para a sala de aula. A pedagogia crítica é um movimento educacional guiado por paixão e princípio para ajudar estudantes a desenvolverem consciência de liberdade, reconhecer tendências autoritárias e conectar o conhecimento ao poder e à habilidade de tomar atitudes construtivas. Suas ideias impactaram profundamente a educação formal e informal em escala global, influenciando práticas pedagógicas e políticas educacionais em muitos países. Freire continua a ser uma referência central na pedagogia crítica e na busca por uma educação libertadora e igualitária. Sua abordagem enfatiza a consciência crítica, a participação ativa dos alunos e a transformação social como elementos fundamentais para uma educação mais justa e emancipadora.
Seu legado perdurou como uma fonte inspiradora para educadores, pesquisadores e defensores da educação que buscam promover práticas pedagógicas mais democráticas e inclusivas em todo o mundo. Permanência da relevância pós-morte. Freire morreu de um ataque cardíaco em 2 de maio de 1997, às 6 horas e 53 minutos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações em uma operação de desobstrução de artérias. O Estado brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, no Fórum Mundial de Educação Profissional de 2009, realizado em Brasília, fez o pedido de perdão post-mortem à viúva e à família do educador, assumindo um pagamento de reparação econômica. A relevância das ideias de Paulo Freire permanece marcante. Suas ideias e métodos educacionais continuam a ser discutidos, estudados e aplicados por educadores e pesquisadores em diversas partes do mundo. O legado de Freire continua a influenciar políticas educacionais e práticas pedagógicas, sendo uma fonte de inspiração para a transformação e melhoria dos sistemas de ensino. Sua abordagem centrada na pedagogia crítica, na conscientização e na educação libertadora ainda é reconhecida como uma referência fundamental para a promoção de uma educação mais justa, inclusiva e igualitária. Ainda hoje, as contribuições de Paulo Freire seguem como uma fonte de inspiração para aqueles que buscam melhorar a qualidade da educação e promover mudanças significativas nos sistemas educacionais ao redor do mundo. Agradeço a todos pela atenção, né? Em resumo, exploramos aqui um pouco da biografia de Paulo Freire. Eu espero que tenham encontrado informações valiosas e deixo aqui à minha disposição para esclarecer dúvidas, discussões. Vamos falar sobre o tema entre todos daqui desta sala. Muito obrigado a todos.